E na aula de história de hoje, o conteúdo é a Primeira Guerra Mundial. Esse é um dos conflitos mais marcantes da história e muito cobrado em vestibulares, tá, pessoal? Bom, a Primeira Guerra Mundial ela ocorreu entre 1914 a 1918, mas muito antes disso, de 1914, esses conflitos entre os países já estavam ocorrendo, tá certo? Já estava havendo aí, então, diversos conflitos que fizeram com que surgissem a Primeira Guerra Mundial. E isso porque no início de 1900, ou seja, do século XX aí, a Europa ela estava vivendo a Belle Époque, ou seja, foi o período mais feliz e próspero da história deles, dos europeus. Então foi um período de grande alegria, porque acreditavam que a tecnologia iria resolver todos os problemas, né? E é a época aí da invenção da fotografia, do cinema, do avião, do automóvel, e é o símbolo disso tudo, né? Que foi a cidade de Paris, porque foi lá onde começaram esses desenvolvimentos, tá, tecnológicos. Então, foi feito, por exemplo, né, o Museu das Luzes, porque naquela época a energia elétrica era novidade, tá? Tanto que Paris, nessa época, ficou muito conhecida, né, por cidade iluminada. Até hoje conhecemos, né, também como esse período, a época do ouro. E tanto que uma frase muito dita por um soldado da guerra desse período, que anunciava, né, dizia que na Europa haviam se apagado, né, as luzes, ou seja, ele já estava aí prenunciando uma guerra, né, justamente porque ele percebia essas disputas entre esses países. Então, quais foram as razões que fizeram para que ocorresse a Primeira Guerra Mundial, tá? Primeiro aí que houve uma disputa imperialista, ou seja, uma disputa entre os países europeus sobre os territórios da Ásia e da África. Segundo motivo, razão aí, foi a unificação da Alemanha, ou seja, transformou-se em um império, em um país, né, com suas leis, autonomias administrativas, e fez com que outros países vissem a Alemanha como uma ameaça, porque ela se tornou uma grande potência. E a Inglaterra, que se sentia mais ameaçada, porque ela era ainda a grande potência mundial. O terceiro fator aí, o motivo, tá, é o nacionalismo exagerado, ou seja, o nacionalismo é aquele sentimento de fortalecimento, de pertencimento de um povo. Então, é importante a gente diferenciar também de patriotismo, tá? Que é o amor por símbolos daquele país, como o hino, a bandeira, enfim. E o nacionalismo, gente, envolve mais a questão da etnia, porque muitos povos nessa época defendiam sua etnia, porque muitos países ainda estavam formando-se, né? Outros querendo a sua própria independência, tá? Então, os países mais importantes e influentes, eles estavam na Europa, ou seja, na parte ocidental. Só que o pau estava quebrando mesmo, pessoal, era na região dos Balcãs. Essa região dos Balcãs é onde havia um império que também era chamado de Austro-Húngaro, né? E o Império Turco-Otomano. Então, nesses territórios tinham centenas de etnias diferentes. E esses povos queriam sua independência, povos como, por exemplo, croatas, romenos, os húngaros, queriam gerar um Estado, um país autônomo, né? E aí utilizavam apelos emocionais, discursos patriotas, para que a população lutasse pela sua independência e autonomia. Mas o principal motivo mesmo da guerra foram as rivalidades entre os países, tá? Primeiramente a Alemanha, porque ela tinha uma treta aí, conflitos, né, com países europeus. Ela era brigada, por exemplo, aí com a França, porque a França tinha um grande sentimento também de vingança em relação aos alemães, né? Esse nome desse sentimento era chamado de revanchismo francês, porque anos antes, né,
a Alemanha ela tinha travado uma guerra contra a França, a chamada Guerra Franco-Prussiana, na qual ela tirou da França, né, o território da Áustria, né, e da Alsácia-Lorena, que eram um território muito ricos e importante para a França. Então, essa derrota que a França sofreu criou um sentimento de revolta que fez com que a França quisesse o território de volta. Então, além disso, a Alemanha também tinha um conflito com a Inglaterra, porque desde a Revolução Industrial, a Inglaterra era a maior potência do mundo inteiro, né? Então, a primeira industrializar-se foi a Inglaterra, né? Então, o país que mais exportava, o país maior imperialista, o país que tinha conquistado diversos territórios e ainda tinha a maior frota marítima do mundo. Então, e quando a Alemanha ela se unificou, ela começou a investir muito na sua industrialização e na sua indústria marítima. Então, a Alemanha competia com a Inglaterra não apenas no quesito industrial, mas também nessa disputa marítima, né? Então, haverá aí um conflito também da Alemanha com a Rússia, tá? A Rússia